Isaías capítulo 6. No tempo em que o rei Uzias faleceu, Isaías teve uma visão impressionante e inesquecível. Ele contemplou o Senhor sentado em um trono altíssimo, majestoso e glorioso. A aba do manto do Senhor era tão vasta que preenchia completamente o templo sagrado, envolvendo todo o ambiente em uma aura de poder e mistério. Acima do trono pairavam seres angelicais chamados serafins, criaturas magníficas, cada uma dotada de 6 asas. Com 2 delas cobriam seus rostos reverentes, com outras 2 protegiam seus pés, e com as últimas voavam com agilidade e graça. Entre eles, proclamavam em uníssono, com vozes poderosas e reverberantes: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos celestiais. A glória do Senhor era tão resplandecente que iluminava toda a terra, fazendo o chão tremer ao som de suas vozes celestiais. De repente, o templo inteiro ficou tomado por uma fumaça densa e misteriosa. Isaías sentiu-se pequeno e completamente dominado por um sentimento profundo. Ele ouviu sua própria voz interior dizendo: Estou perdido, condenado. Sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo que fala com lábios igualmente contaminados. Cada palavra que saía de sua boca parecia uma ofensa, uma blasfêmia contra a santidade divina. Ele percebeu que aquele povo com quem convivia estava preso em uma linguagem corrompida, cheia de palavras profanas e vazias. O coração de Isaías se apertava diante daquela realidade amarga. Foi então que algo extraordinário aconteceu. Um dos serafins voou diretamente até ele, segurando com suas mãos uma brasa incandescente retirada do altar sagrado, com uma tenaz flamejante. Lentamente o serafim tocou a boca de Isaías com aquela brasa ardente e declarou: Esta brasa tocou seus lábios, sua culpa foi removida e seus pecados foram apagados. Isaías sentiu uma purificação profunda, como se uma pesada carga tivesse sido retirada de sua alma. Logo depois a voz do Senhor ecoou na visão, cheia de autoridade e decisão: A quem enviarei? Quem será o mensageiro que levará minha palavra para o povo? Isaías, com coragem renovada, respondeu sem hesitar: Eis-me aqui, envia-me. O Senhor então ordenou: Vá e fale a esse povo, mas saiba que eles não irão ouvir. Mostre-lhes, mas eles não compreenderão. Isaías ficou perplexo, mas o Senhor continuou: Este povo tem coração endurecido. Eles bloqueiam os ouvidos com os dedos e vendam os olhos para não enxergarem com clareza. Eles rejeitam a verdade para que não possam retornar e serem curados. Intrigado, Isaías perguntou: Até quando, Senhor, será assim? E recebeu a resposta: Até que as cidades estejam desertas, sem moradores. Até que não reste ninguém vivo em suas ruas e casas. Campos ficarão abandonados, ninguém os cultivará. Eu, o Eterno, afastarei esse povo e deixarei a terra vazia e silenciosa. Mesmo que alguns poucos sobrevivam, disse o Senhor, será apenas uma minoria, 1 a cada 10. A devastação será tamanha que o terreno parecerá uma vasta floresta de carvalhos, porém desolada, com todas as árvores cortadas, restando apenas os troncos. Mas, mesmo nesses tocos, haverá uma semente sagrada, um sinal de esperança e renascimento. Após essa revelação poderosa, Isaías sentiu que algo dentro dele havia mudado para sempre. Ele agora carregava não apenas o peso da visão, mas a responsabilidade de ser porta-voz de uma mensagem difícil. Uma missão que exigiria coragem, fé e perseverança. Enquanto observava a cena no templo, ele percebeu que aquele silêncio de desolação anunciado pelo Senhor não era apenas um castigo, mas também uma oportunidade de renovação. A terra, embora devastada e abandonada, não estava perdida para sempre. Os tocos das árvores que restariam, pequenos e secos, guardavam algo precioso, uma semente santa, um vestígio da vida que ainda resistiria. Isaías entendeu que, mesmo em meio ao caos e ao abandono, existia a promessa de um novo começo.
Era como se o Senhor dissesse: mesmo quando tudo parecer destruído, a esperança permanece. Ainda haverá um renovo, um rebento que brotará da terra seca e árida. Essa esperança não era vazia ou ilusória, era o sinal da fidelidade divina, que não abandona seu povo, mesmo quando este se desvia e endurece o coração. O profeta começou a refletir sobre o significado profundo de tudo aquilo. Ele pensou nas pessoas da cidade, nos rostos conhecidos, nas palavras impuras e nos ouvidos que se recusavam a ouvir a verdade. Como seria difícil para eles aceitar o chamado à mudança, para abrir os olhos e o coração para a luz que o Senhor queria enviar. Isaías sentiu uma tristeza imensa ao perceber que a dureza dos corações não era fruto apenas de ignorância, mas de um abandono voluntário da verdade. O povo preferia viver na escuridão, na mentira e no silêncio, a encarar a realidade dolorosa de seus erros. Mas, mesmo diante dessa tristeza, o profeta estava firme em sua fé. Ele sabia que sua voz, ainda que rejeitada, não seria em vão. Cada palavra que ele pronunciaria, mesmo que não fosse ouvida, seria um grito de esperança, uma semente lançada no solo árido da desobediência. Naquele momento, Isaías compreendeu o peso da missão que o Senhor confiava a ele. Ser profeta não era apenas falar palavras de conforto, mas muitas vezes transmitir mensagens duras, denunciar erros e chamar à conversão. E assim, com o coração inflamado pela visão e pelo toque da brasa celestial, Isaías se preparou para seguir adiante. Ele sabia que o caminho seria árduo, mas também sabia que não estava sozinho. O Senhor dos Exércitos estava com ele, poderoso e exaltado no alto do trono, sustentando cada passo daquela missão. Enquanto caminhava pelas ruas vazias e pelas casas abandonadas que o Senhor havia anunciado, Isaías viu claramente o contraste entre o passado glorioso e o presente sombrio. Ele imaginou o futuro, onde mesmo em meio ao deserto da devastação, a semente santa brotaria, trazendo vida nova, renovação e esperança para o povo fiel. E assim, a história daquele tempo difícil, marcado pela justiça e pela misericórdia divina, começava a se desenrolar. Uma história de julgamento, mas também de redenção, que ecoaria através dos séculos até os nossos dias. Depois daquela experiência avassaladora diante do trono elevado, Isaías permaneceu por um longo momento envolto na sombra daquela fumaça espessa que enchia o templo. Era como se o próprio ar estivesse impregnado da presença divina, pesada, misteriosa e ao mesmo tempo cheia de vida. Ele sentia o coração pulsar forte no peito, enquanto seus olhos buscavam compreender o que acabara de presenciar: a majestade do Senhor, a pureza absoluta dos serafins, o fogo purificador que tocara seus lábios. Tudo isso formava uma visão que jamais poderia ser esquecida. Naquele instante, Isaías se tornou consciente de sua própria imperfeição, de sua pequenez diante da santidade infinita. "Sou homem de lábios impuros", murmurou para si mesmo, ainda sentindo o calor da brasa na boca, símbolo da purificação e do perdão. Mas aquela purificação não era um fim, e sim o começo de uma longa jornada. Uma jornada de palavras difíceis a serem ditas a um povo endurecido. Ele sabia que teria que carregar a missão pesada de anunciar um futuro sombrio, uma terra desabitada, cidades vazias, silêncio nas ruas que antes vibravam com vozes e risos. No entanto, dentro daquela profecia de destruição, Isaías encontrou uma centelha de esperança. Os tocos das árvores, tão pequenos e insignificantes à primeira vista, guardavam dentro de si uma semente preciosa, um símbolo da misericórdia de Deus e da promessa de restauração. Com essa visão no coração, Isaías saiu do templo para enfrentar o mundo real, um mundo que parecia cada vez mais distante da luz que ele havia visto no céu. Nas ruas, ele via as pessoas, mas sentia uma barreira invisível entre elas e ele. Eram rostos que evitavam o olhar, ouvidos que se fechavam para o que ele dizia. Era como se um véu pesado impedisse o entendimento, um muro erguido pelo orgulho e pela rejeição.
Ele tentava falar, explicar, advertir, mas via os dedos se fecharem, nos ouvidos, os olhos se desviarem, e o povo continuar em sua rotina como se nada tivesse acontecido. Isso o entristecia profundamente, pois sabia que a dureza daquele povo não era um mero descuido, mas uma rejeição consciente do chamado divino. Em momentos assim, Isaías se lembrava da pergunta que fizera ao Senhor: até quando? A resposta ecoava em sua mente como um sino de alerta: até que não reste ninguém, até que a terra esteja vazia. Mas Isaías também entendia que a missão de um profeta não era apenas anunciar o juízo, mas também semear esperança, a esperança da semente santa que brotaria no meio da devastação. Ele sabia que, mesmo que a maior parte do povo se perdesse, Deus não abandonaria totalmente sua criação. Um remanescente fiel surgiria, e dali brotaria a renovação. E foi assim que, mesmo em meio ao desespero, Isaías manteve viva a chama da fé. Ele voltou a contemplar o céu, onde os serafins ainda proclamavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, e sentiu no fundo da alma que aquela santidade seria a luz que guiaria seu caminho. O profeta tornou-se então a voz de Deus em um tempo de silêncio, o portador de uma palavra viva que desafiava a escuridão. Isaías sabia que sua mensagem enfrentaria resistência, rejeição, incompreensão. Mas ele também sabia que cada palavra dita era uma semente lançada, pronta para germinar na hora certa. E assim, sua história tornou-se uma história de fé, coragem e esperança. Uma história que atravessaria gerações, inspirando corações mesmo nos momentos mais difíceis. Nos dias que se seguiram àquela visão, Isaías caminhava pelas ruas da cidade com um peso no coração. Ele via os mercados cheios, as crianças correndo pelas praças, o barulho das conversas e das atividades cotidianas, mas em meio a tudo isso sentia como se uma nuvem invisível pairasse sobre o povo, impedindo que eles enxergassem o que estava por vir. Quando falava da mensagem que recebera do Senhor, a resposta era quase sempre silêncio ou rejeição. Alguns o olhavam com desdém, outros desviavam o olhar com medo ou incredulidade. Era como se tivessem tapado os ouvidos para suas palavras, conforme a profecia dizia. Num encontro com os anciãos da cidade, Isaías tentou explicar que o caminho para a restauração passava pelo arrependimento e pela mudança de vida, mas eles riam dele, acusando-o de espalhar medo e desconfiança. Quem você pensa que é para falar assim? Diziam. Nossa cidade é forte, nosso povo é fiel. Não precisamos de profetas que só falam de destruição. Essa rejeição cortava fundo o coração de Isaías. Ele sentia o desespero do povo, mas também a dureza de seus corações. Sabia que a mensagem não era fácil, mas era necessária. Em suas horas de solidão, o profeta buscava refúgio no templo. Ali, diante do trono do Senhor, ele renovava sua força e sua fé. Lembrava-se da visão dos serafins, do fogo que purificou seus lábios e da promessa da semente santa que brotaria mesmo em meio à devastação. Nesses momentos, Isaías orava fervorosamente, pedindo coragem e sabedoria para continuar sua missão. Ele compreendia que estava sendo preparado para algo maior, e que sua vida seria dedicada a ser a voz de Deus naquele tempo de provação. Enquanto isso, a terra começava a mudar. Campos antes férteis ficavam abandonados, as colheitas diminuíam e o silêncio invadia as ruas. As pessoas começavam a sentir o peso do juízo divino, embora muitos ainda resistissem a admitir. Isaías via com tristeza a destruição se aproximando, mas não perdia a esperança. Ele sabia que mesmo que a maioria se perdesse, a misericórdia do Senhor não falharia. Assim, ele continuava a proclamar sua mensagem, firme na fé e no amor pelo seu povo. Os dias avançavam, e Isaías sentia o peso da missão cada vez maior. Numa tarde quente, enquanto caminhava pela praça central, viu um grupo de mulheres sentadas perto da fonte. Elas falavam baixinho,
trocando notícias e comentando sobre a seca que castigava as plantações. Ao se aproximar, Isaías tentou conversar com elas. O Senhor fala que só a mudança poderá trazer vida à terra. Vocês devem ouvir o chamado, abandonar as falsas seguranças. Uma delas, a mais velha, encarou-o com olhos cansados e falou com amargura. Profeta, já ouvimos muitas palavras assim, mas as coisas só pioram. O que ganhamos com ouvir? O que muda? Nossa fé está em nossos próprios esforços, não em profecias sombrias. Isaías sentiu a dor da descrença, mas respondeu com calma. A fé verdadeira nasce do reconhecimento do que precisa ser mudado. O Senhor chama não para destruir, mas para renovar. Nesse momento, um menino brincava próximo, tropeçou e caiu, ralando os joelhos. As mulheres rapidamente o ajudaram, demonstrando o amor e o cuidado que ainda resistia no meio daquela dureza. Isaías observou aquela cena e pensou: ainda há vida, ainda há esperança. A semente santa pode germinar mesmo neste solo árido. Na noite seguinte, sozinho em seu quarto simples, Isaías meditava sobre a resposta do Senhor. Até que as cidades fiquem desertas. Ele imaginava o vazio das ruas, o silêncio que se instauraria, e sentia um frio na espinha. Como suportar essa solidão, Senhor? Como continuar quando tudo parecer perdido? Foi então que uma lembrança suave veio em sua mente, a imagem do serafim tocando seus lábios com a brasa flamejante. Era o toque da purificação, do perdão e da nova missão. Não estou sozinho, ele murmurou. O Senhor está comigo, e sua palavra não voltará vazia. Na manhã seguinte, Isaías se dirigiu ao templo. Ao entrar, sentiu novamente a presença grandiosa do Senhor, e o eco das vozes dos serafins parecia ainda ressoar nas paredes antigas. Lá, ele fez um voto silencioso. Mesmo que ninguém escute, mesmo que eu caminhe por essa estrada só, vou cumprir o que o Senhor me confiou. A semente vai brotar, e a terra será restaurada. Assim, a vida do profeta tornou-se um testemunho de fé inabalável, coragem e esperança em meio à adversidade.